Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à aula que iniciamos na semana passada, onde nós começamos a falar sobre os pais e a sua responsabilidade na educação dos filhos. E hoje, de modo mais específico, nós vamos tratar a respeito da disciplina, a disciplina dos filhos. Os irmãos já ouviram falar da lei da palmada? O que essa lei da palmada fala, seu Ezequiel? Sabe qual que é a pena para a lei da palmada? Decisão dos pais que ganha a palmada nos filhos. A lei da palmada determina uma pena de 1 a 4 anos de prisão e perda de poder familiar a quem infringir, bem como prevê uma multa de 3 a 20 salários mínimos aqueles que tomarem ciência dos acontecimentos morais ou físicos e mesmo assim não efetuarem denúncias, ou seja, negligência. De saber que o filho de alguém está apanhando e você não denunciar, você também pode ser autuado aí com algumas multas baseado de 3 a 20 salários mínimos. Passa então a ser crime toda e qualquer forma de punição contra a criança e o adolescente, seja de forma moderada ou imoderada, sob alegação de quaisquer propósito, até mesmo pedagógico. Em outras palavras, você como pai não pode mais bater no seu filho, discipliná-lo com palmada ou qualquer outro tipo de agressão física. O que os irmãos acham disso? Exato. Você já apanhou quando era criança, Alan? Apanhou pouco. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu apanhei. Meus irmãos, a questão é justamente essa, né? A disciplina segundo o modelo bíblico. Obviamente que nós somos contra qualquer tipo de agressão imoderada aos filhos, né? Você disciplinar, agredir o seu filho com raiva, isso não é disciplina segundo a palavra de Deus. Entretanto, nós não podemos nos furtar ao direito de educar os nossos filhos, inclusive, né, se for necessário, se for o caso, e aí nós temos que ponderar sobre quais casos há necessidade ou não, né, para que use, né, a vara da disciplina. Geralmente, quando nós falamos em disciplina, nós pensamos apenas nessa agressão física, violenta, né, às vezes verbal e física, de maneira violenta, mas a disciplina não é só isso. A admoestação também é um modelo de disciplina. É o modo como você exorta o seu filho, não necessariamente aplicando, né, uma surra nele, mas exortando verbalmente o seu filho, né, fazendo com que ele entenda que ele está no caminho errado e que ele precisa endireitar os seus caminhos para a glória de Deus. Essas frases, né, eu acho que quem nunca falou, tira a primeira pedra. Não me faça contar até 3. Espere só, até seu pai chegar em casa, viu? A gente vai conversar. Então, você não vai gostar se eu for até aí, viu? Você quer levar uma surra? Se você não se comportar, você vai ver só uma coisa. Vou te pegar quando chegarmos em casa, aquela birra, né, no mercado, no shopping. Eu quero! Compra para mim! E nós falamos isso. Muitas vezes nós falamos por vergonha do que quem está ao nosso redor, mostrar que nós estamos aplicando alguma coisa, nós não vamos deixar aquilo por si só, né? Olha, chegar em casa, a gente conversa, a gente resolve, o papai vai conversar com você. Mas essas frases, muitas vezes elas só nos levam a falar. Passa e nós não retomamos aquilo que aconteceu, nós não tratamos aquilo, e isso vai sendo o que acontece? Recorrente. Se a gente não trata aquilo, aquilo acontece de novo. Por quê? Ela soube que ela não teve uma consequência. Você não conversou,
você não tirou algo que ela goste. E isso tudo faz com que eles continuem fazendo a mesma coisa. E isso trazem outros aspectos de a desobediência. É o que fala que está aonde? No coração. Ela traz aqui que quando ela começou, ela achava que depois que ela teve o filho, né, no parto, tudo que ela passou durante a gravidez, a mudança, aquilo foi a pior parte, que agora com o filho no colo tudo ia ser mais fácil. Ela ia conseguir facilmente ensinar. E ela percebeu que isso, agora que era a parte difícil. Aí escuta-se falar dos terríveis 2 anos, que a criança está naquele momento de birra, mas não é nos 2 anos, né? É constantemente, nós também temos que moldar os nossos corações. E ela fala que se tornou evidente, ela percebeu que o comportamento era exterior e ela precisava extrair o que estava dentro do coração da criança. Era algo que ela queria chamar a atenção, mandar, ter o controle da situação. Muitas vezes as crianças mostram isso para a gente. Elas mostram que elas querem dar a última palavra. Lá em casa acontece às vezes. A gente fala, vai ser assim, assim, assim. Aí eu falo, mas depois a gente vai fazer isso. Não. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eles acabam acostumando e a gente às vezes não percebe que a gente deixa isso passar. E isso faz parte, a gente tomar cuidado. Por que eles fizeram isso? O que está dentro do coração deles? O que eles querem? Muitas vezes eles querem passar, mostrar para a gente, mas nós não estamos atentas. Por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Discipular não é fácil, ainda mais crianças, que eles estão aprendendo. E nós somos os espelhos deles. Enquanto mais a gente deixar as situações passarem, a gente passar a mão na cabeça, isso vai se tornar o quê? Faz parte, é normal, porque eles estão aprendendo, eles ainda não sabem. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado com esse momento de disciplinar. Não é apenas fazer uma correção, não pode, é feio, é errado. Por que é feio? O que a palavra de Deus diz? Nós, como os cristãos, nós devemos disciplinar segundo a Bíblia. Nós temos muitos livros que nos ajudam com questões de criação de filhos, mas o nosso livro principal é a Bíblia, onde nós devemos recorrer. Esses livros, eles são excelentes, eles são práticos, eles trazem exemplos que nós vivenciamos, até a gente acha engraçado, porque fala, nossa, parece estar contando a minha história. Mas nós temos a Bíblia, o cristão, ele tem que ter em mente que essas frases, elas não vão resolver o problema. Elas podem criar outros problemas maiores. Nós temos que ter cuidado com essa questão do que nós falamos e pensar antes de falar. Porque quando você fala, você tem que cumprir o que você falou. Você não pode deixar passar. Pois não. Exato. Ele sabe que outra vez que você prometer não vai acontecer nada mesmo, então ele vai continuar fazendo algo assim ou pior. Exatamente. Como eles estão aprendendo, eles também são muito rápidos para perceber. Quando eles estão no momento sério, que eles sabem que se eles continuarem, a situação vai piorar e eles param. Como se está ali naquele momento, está fazendo coisa errada e todo mundo está achando engraçado? Está achando engraçado. E aí depois você vai corrigir. Mas como você vai corrigir se todo mundo achou engraçado, né? E aí a gente acaba ficando dúbio, sem uma resposta. Então, se é sério, e é corrigir, né? Exortar, aplicar uma disciplina, corrigir, não podemos deixar, porque isso vai crescendo no coração e eles estão aprendendo. A questão, meus irmãos, que nós devemos ponderar é quem vai ditar as regras ou nos orientar em relação à disciplina dos nossos filhos. Segundo a lei, a sociedade diz que você não pode disciplinar o seu filho com a vara ou qualquer outro tipo de agressão física, mas você vai permitir que a sociedade dite as regras pelas quais você deve conduzir a disciplina e a criação e a educação dos seus filhos, ou você vai se voltar para a palavra, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, para aprender a partir dela como nós devemos criar, educar e disciplinar os nossos filhos.
Exato. Vida bastante imoral. E a partir do momento que isso se torna uma lei, se normatiza isso, se normatiza para a sociedade, né? É algo inferido por uma minoria, mas que com a força da lei, isso ganha uma abrangência nacional. Agora, o que a palavra de Deus diz? Meus irmãos, há vários, se você pegar o livro de Provérbios, nós vamos ver alguns deles aqui, há vários textos falando, nos exortando, nos ensinando a disciplinar os nossos filhos, inclusive com o uso da vara. Esse texto é um clássico, né? Provérbios 22:15, diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará delas. Qual é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo? Qual é o primeiro ponto? Soteriologia. Não, primeiro ponto. Depravação total. E o que esse ponto nos ensina como aqui um ponto teológico para nós entendermos esse conceito do pecado e da necessidade da disciplina? O que esse ponto nos fala, meu irmão? Todo homem nasce em pecado. O salmista Davi, lá no salmo mais conhecido, né, de confissão e arrependimento, no Salmo 51, ele vai dizer algo interessante a respeito dele mesmo. Ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que isso significa? Que aquele bebezinho fofo, né, que um dia lá nasceu no hospital, seu filho, sua filha, é um pecador miserável, e vai para o inferno se não se arrepender dos seus pecados. E ele está inclinado a cometer pecados, e cabe a você corrigi-los. Porque às vezes nós pais, nós colocamos o nosso filho numa redoma de vida e achamos que eles são perfeitos, né? Meu filho não peca. Que não peca é santo? É santo o seu filho? Nasceu em outro mundo, sem ser esse mundo caído que nós vivemos? Se não nasceu, ele é tão pecador como qualquer outro. E ele está inclinado a cometer pecados, a ofender a você, como pai, aos seus coleguinhas, aos seus irmãos, e sobretudo a ofender o próprio Deus. Paulo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a criança nasce em pecado, não é que ela faz um pecado consciente, né? Ela não tem essa capacidade de pecar conscientemente, mas ela herda o pecado de Adão, né? O pecado que nós chamamos na teologia de pecado original. E isso também se aplica aos nossos filhos. J.C. Ryle diz que a mãe não pode dizer o que o seu filho tenro, o que o seu tenro filho virá a ser, ou alto, ou baixo, ou fraco, ou forte, ou sábio, ou tolo. Ele pode ser qualquer um desses ou não, tudo é incerto. Mas uma coisa a mãe pode dizer com certeza: ele terá um coração corrupto e pecador. Olha, nós pecamos às vezes de maneira inconsciente. Tanto que o salmista diz: olha, absolve-me até dos pecados, das faltas que me são ocultas. E esse instinto é justamente essa semente do pecado que nós herdamos quando nascemos. A corrupção do pecado de Adão, inclusive, meus irmãos, afeta os nossos filhos. Agora, a grande questão é: a criança ela precisa da disciplina. E nós, pais, somos seres autorizados por Deus para disciplinar os nossos filhos. De modo que, quando você deixa de exercer essa responsabilidade que é sua, de disciplinar os seus filhos, o que você está fazendo? Você está sendo negligente a uma ordem divina de uma responsabilidade que é sua. E Deus vai cobrar essa negligência.
Entende que não é simplesmente um exercício optativo. Ah, eu posso optar disciplinar ou não meu filho. É algo que você tem que fazer como pai. É uma responsabilidade que Deus atribuiu não a outra pessoa, não à escola, não é a babá, mas é a nós como pais. Então esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade que nós recebemos da parte do próprio Deus. Agora, qual é a questão? A grande questão é como nós vamos disciplinar corretamente os nossos filhos. Quando é o tempo de usar uma demonstração verbal? Ou qual é o tempo próprio de usar a vara da disciplina? Em que momentos nós devemos usar um ou outro? Quando que é necessário aplicar uma disciplina mais severa com o uso da vara? Porque aí está aí, ó, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nós temos aí o propósito da vara. Qual que é o propósito da vara aí? Afastar do coração da criança a sua inclinação a fazer coisas estúpidas, a estultícia, coisas banais, aos pecados que elas nascem já e começam a inclinar-se já na tenra idade. Então, esse é um dos propósitos da vara da disciplina. 3 verdades sobre o problema do pecado. O primeiro, o filho nasce pecador, Como nós vimos, a palavra de Deus, ela trata isso, que nós nascemos em pecado. E nós necessitamos de quem? Da graça do Senhor. E nós vemos desde pequeno, em casa, quando nós temos mais de uma criança, se torna evidente isso. Pode estar um brinquedo lá, um pega, o outro quer. Um pede uma coisa, outro quer. E isso, a gente vê que eles fazem isso, às vezes, para provocar, para trazer intriga, a briga. E é isso que ela traz aqui no livro, é uma ilustração de uma criança de 3 anos, que estava todo mundo sentado à mesa, e a criança depois aparece um cachorrinho da família todo pintado de batom, de maquiagem da mãe, e ela não tinha permissão de mexer na maquiagem da mãe. E ela aparece, a menininha Alex, com uma carinha toda assim bonitinha, o que aconteceu? Ah, não foi eu. Ela deu um nome para um cabide, que ela criou um boneco, ela falou, foi o Doug fez isso no Mickey, no cachorro. E a menina, fale a verdade. Não foi eu não tenho permissão, ela ainda não tenho permissão para mexer nas suas coisas, eu não posso mexer na sua maquiagem. O Doug pintou o Mickey, ele achou bonito e fez isso com ele. E eles continuaram, aí ela fala que o marido dela começou a rir, o outro filho, e ela já mostrou uma expressão bem severa, eles tentaram se controlar e foi tentar corrigir, levou ela para o quarto, conversou com ela e ela negando. E aí ela ia assistir o jogo do irmão, ela ficou de castigo, não pôde, era uma coisa que ela amava. Mesmo assim, ela continuou negando. Aí ela passou um tempo e depois ela acabou confessando o que ela fez. Mas se a mãe dela não tivesse insistido ali, pegado com ela, falado, olha, você está errada. Você é uma atitude que Deus requer de você. É isso que você aprende na sua igreja, na sua escola, na sua igreja, na sua casa, de mentir contra Deus. Isso é um boneco, isso não é possível fazer. E aí, quando ela falou, ela confessou, ela chorou. Por quê? Ela conseguiu extrair aquele pecado dela. Isso foi um momento de arrependimento que ela teve. E a mãe fala como ela se sentiu aliviada por aquilo ter acontecido. Porque se a gente deixa passar uma, passa outra. E quando a gente foi corrigir, mas eu sempre fiz isso e foi tudo normal, foi sempre uma brincadeira, não é? Eles estão aprendendo. Nós não podemos, às vezes muitas coisas são engraçadas, que a gente tem vontade de rir, porque eles são astutos, a criança, a gente fala, o coração, tem a estultícia, mas nós temos que ter cuidado, e o pecado, ele está ligado no coração, e ela fala aqui que, os métodos, eles fazem para mudar o comportamento, a Bíblia traz o quê? Para cuidar do coração, que o comportamento depois vai ser uma consequência, quando o coração está moldado, na palavra do Senhor, guardado, quando as crianças entendem que o que é errado mesmo e não pode fazer nem como uma brincadeira, o comportamento vai ser parte. Ela vai mudar o comportamento dela, vai ser inepto dela, porque vai fazer parte junto a ela, isso tudo. E o pecado, ele não é engraçado. Muitas vezes parece engraçado, Elas falam, inventam histórias, e você fala, não é possível, da onde essa criança saiu para falar com essa idade tão pequena? Mas não é engraçado, irmãos, não podemos tratar isso, porque vai se tornar algo normal. E ela traz aqui
até Provérbios 31, quando aquela mãe é louvada, e ela fala, quando aqueles filhos falam, minha mãe era ditosa, não foram crianças pequenas, não foram seu filhinho de 3, 6 anos que falou, minha mãe é maravilhosa, ela faz tudo por mim, ela me cria, ela cuida. Não, são eles adultos, depois de verem todo o trabalho da mãe, de verem ela orando, instruindo, disciplinando, e eles sim, eles perceberam ali que era uma mulher serva do Senhor, trabalhando na obra dele e guiando eles na palavra de Deus. E assim, eles falaram, olha, ela é uma mulher ditosa, mas não é fácil. E ela fala aqui, mas seja paciente. Você colhe o que planta, colhe mais tarde do que planta. Demora, mas não podemos deixar. E quando a gente planta, a gente precisa o quê? Não pode jogar semente e deixar. Nós precisamos cuidar, precisamos podar, não é? Quem tem horta sabe, né, tia? Precisamos tirar os bichinhos que ficam ali, os matinhos que crescem para abafar a planta de crescer. Nós temos que cuidar. A gente colhe mais tarde do que planta e colhe mais do que planta. É isso que nós cremos na palavra de Deus. Que aquela mulher de Provérbios, ela colheu seus frutos, mas não foi do dia para a noite, demorou. Ela trabalhou, ela lutou, ela se ajoelhou, ela orou. E é isso que nós vemos, né? Quando a gente planta a bondade no coração dos nossos pequenos, nós iremos colher a bondade. E nós temos que estar atentas a isso, porque às vezes a gente está cansada, e ser mãe é isso. Ser mãe, tem um livro que trata, né? Como ser uma mãe produtiva. Ela fala que é muito trabalhar os frutos do Espírito. Você tem que deixar a sua preguiça, você tem que deixar, eu não queria fazer isso, não, mas eu vou fazer porque eu sou mãe, eu estou ali cuidando de algo que Deus me deu. Não veio de mim, foi algo que o Senhor me presenteou, porque filhos são bênçãos, e nós temos que cuidar, nós temos que deixar o nosso ser, muitas vezes as nossas vontades, para cuidar dos nossos pequenos. E os filhos são assim, nós vamos, e ela aqui, seja encorajada, ela nos encoraja a plantarmos boas sementes, a limparmos o terreno, a cuidarmos, a regarmos, sempre com a palavra de Deus a todo instante. Então, que nós tenhamos isso, que o comportamento ele não é o principal está aqui dentro, é o coração. A partir do coração, as outras coisas serão mudadas, serão renovadas no ser dos nossos filhos, nós temos que ter cuidado com isso. Há um outro problema, meus irmãos, ela enfatiza muito esse aspecto de que o pecado não é engraçado. Uma criança que, de 1 ano, 2 anos, que bate no rosto do seu pai no shopping, não é a criança que vai ter uma personalidade forte, que vai ser uma mulher forte, um homem forte, personalidade. Não, é um pecador miserável que precisa ser corrigido e exortado. Porque às vezes nós temos aquela inclinação de suavizar o pecado das crianças. Olha, ela é uma criança autêntica, ela faz as coisas como ela quer, do jeito que ela é uma criança forte. Não, você não pode suavizar o comportamento pecaminoso da criança. Você deve lidar com o pecado como ele é, como pecado. E então poder tratar e exortar aquela criança para que ela deixe essa inclinação ao pecado. E ela vai bater muito nessa tecla, para nós não suavizarmos aquilo que Deus não suaviza. O pecado nunca é visto como algo positivo, como algo de um comportamento positivo. Não, é sempre visto como pecado. E como pecado deve ser tratado. E a questão é quando você associa isso, tentando justificar isso, por ela ter uma personalidade forte, Ainda que tenha, não justifica o fato dela ter o direito de bater, nos seus pais. É algo pecaminoso e deve ser tratado como pecado. Olha lá o outro texto, meus irmãos, de Provérbios, Provérbios 29, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria,
Deixa eu olhar que está alto aqui. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha que interessante. A vara e a disciplina vão dar o que à criança? Sabedoria. Quais são os aspectos positivos aí nesse texto do uso correto da disciplina? Quais são os aspectos positivos que os irmãos enxergam aí no texto? Olha lá para o texto. Conceder sabedoria à criança, né? Que mais? Há um aspecto positivo para a criança e há um aspecto positivo para os pais. Descanso, né? A disciplina dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Agora olha lá, versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Significa que se você negligencia a disciplina, a correção, o que vocês vão poder esperar do seu filho quando ele crescer, quando ficar um adulto, um adolescente? Sofrimento, né? Seu filho vai ser a sua vergonha. Olha lá o que o texto, o versículo 15 diz. A criança entregue a si mesma, ou seja, sem a disciplina, vai ser a sua vergonha. Então nós não podemos, no futuro, quando formos negligentes, né, atribuir a culpa à criança. Olha, isso é um desgosto para mim, né? Esse menino só me dá tristeza. Por quê? Porque talvez você tenha sido negligente ao seu papel como educador e disciplinar a criança no caminho que ela deve andar. Então, esse comportamento futuro que o seu filho pode ter, tá, meus irmãos? Há pessoas que não são eleitas mesmo e vão se desviar, vez ou outra, e vão cometer pecados contra você e contra Deus. Mas a falha pode estar em nós, como pais, né, que não cuidamos da disciplina e da correção. Mas a correção, ela dá sabedoria à criança, né, e vai conceder tranquilidade, paz à sua alma. Nós não podemos ser negligentes. Quando vemos nossos filhos errando, pecando, tendo pecados contra Deus, não podemos fechar os nossos olhos, né, e deixar eles caminharem por si só, porque isso vai trazer tristeza, não é para ele apenas, mas é para você. Não importa quem seu filho decide se tornar, né, no futuro, como adulto, como adolescente, como homem, mas ele sempre será o seu filho. Sempre vai lá, tá vendo? O filho do Tiago, olha o que ele está fazendo. Filho do pastor. Como pode um filho do pastor cometer, né, algo tão terrível? Sempre vai estar associado a você. Você nunca, por pior que o seu filho possa se tornar, ele nunca vai deixar de ser o seu filho. Ou ele vai te dar delícias e alegrias no futuro, ou ele vai te trazer tristezas, né, e sofrimento. É o que o texto diz. Se você quer ter descanso, corrija o teu filho, né? Exorte o teu filho. Fala, Juan. Às vezes os pais evitam, né, esse processo de disciplinar, né? Por que os pais que não passam muito tempo com os filhos não querem disciplinar, tem que bater e corrigir? Porque eu passo tão pouco tempo com meu filho, e o tempo que eu tenho que ficar batendo, brigando com ele, então eu não quero fazer isso. Aí eles,
né, se eximem desse trabalho, dessa função que é a função de corrigir. E aí, o que acontece com o filho? A criança nasce sem ter essa questão de autoridade. Como vai ser quando essa criança tiver que encarar o mercado de trabalho e ter um chefe para dizer para ela, faça isso, faça aquilo, é assim que você deve fazer, né? Já aconteceu, tia, na direção da farmácia, de você dar uma bronca, geralmente mais nova, sai e vai chorar no banheiro? Por quê? Porque não tem autoridade, não tem referência de autoridade. E quando são confrontados com o mundo real, as crianças não sabem lidar com a situação. Né? Por quê? Porque nunca teve alguém para dizer a ela o que ela tem que fazer, o horário que ela tem que fazer, né? Como ela tem que fazer. Só que esse não é o mundo real, meus irmãos. Nós precisamos criar os nossos filhos para o mundo real. E no mundo real elas vão encontrar frustrações, vão ouvir não, né? Vai ter horário para entrar no trabalho, vai ter horário para sair, não vão poder fazer o que quer a hora que eles querem. Agora, como eles vão aprender, né, a ser cidadãos de bem se vocês não ensinarem desde pequeno? Né? A paz que as crianças dormem a hora que eles querem, fazem o que eles querem, né? Escova o dente a hora que quer, toma banho a hora que quer, quando toma banho. Então, qual é o senso, a questão de autoridade? Né? O Juan levantou algo importante aí. Nós, pais, somos a autoridade no nosso lar. Nós precisamos entender isso, né? E fazer com que os nossos filhos também entendam que nós somos autoridade, não para nos impor sobre ele, né? Mas para educá-los e corrigi-los conforme a autoridade que Deus estabeleceu. E essa autoridade, meus irmãos, vem de Deus, não é algo que você está impondo aleatoriamente. Deus é quem te deu essa autoridade, né? E nós precisamos entender que esse é o nosso papel, a nossa função. Nós somos chamados para cuidar dos nossos filhos. A maternidade é um serviço prestado a Deus para a formação de pessoas idôneas a serviço de Cristo. Nós, muitas vezes, né, nós queixamos do trabalho, porque dar trabalho é cansativo, às vezes a gente está cansado e quer brincar, quer assistir, quer sair, quer fazer alguma coisa. Mas isso é um privilégio, a gente poder ser mãe servindo ao Senhor na vida dos nossos filhos. Sermos pessoas escolhidas pelo Senhor para guiá-los pelo caminho eterno. Nós somos motoristas, nós somos cozinheiras, somos juízas no nosso lar, construímos caráter, somos empregadas de fazer almoço, limpar a casa, organizar, mas isso tudo visa o bem dos nossos filhos. Eles nos veem como exemplos e eles lembram daquilo. Eu lembro da minha mãe, de tudo que ela fazia quando era criança, a organização dela, a rotina dela, eu sei toda, porque nós somos os exemplos deles, né? E nós temos isso como um ato de educar, ensinar, educar, guiar e instruir. São passos que são seguidos lentamente, são tijolinhos por tijolinhos, passinhos de formiga, mas que no final tem um formigueiro completo, porque estamos trabalhando, nós não podemos desistir. Nós, se começamos, continuamos, porque a constância também ajuda na vida deles. Porque se a gente começa e para, é fácil para eles, vai começar e parar. E instruir na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor, é algo que a gente põe a mão no arado e a gente não olha para trás. Nós temos que seguir, nós temos que cuidar deles. E ela fala que aqui deve fazer parte do viver da vida. Não é uma coisa formal, olha, senta aqui, deixa eu te falar agora. Deus fala sobre isso na Bíblia. Não, senta aqui que a gente vai fazer. Não, no contexto do dia a dia, nós vamos formar. Não é uma forma rigorosa, não é de uma forma legalista, muito menos. Isso vai fazer parte do nosso modo de vida. Isso vai ser tão rotineiro que nós vamos estar falando de Deus, cantando ali, e vai ser no momento que nós estamos brincando, nós estamos rindo, nós estamos corrigindo, nós vamos sentar à mesa, nós vamos orar e agradecer, vamos corrigir uma postura, e isso vai fazer parte da nossa vida. No começo é tudo mais difícil quando a gente começa, mas quando a gente pega o caminho, nós seguimos e seguimos em frente, porque Deus que dá a graça, não é por nós. Não pense, nós mães gostamos sempre de achar que nós somos sábias, que nós podemos, que nós temos coragem, não.
Nós não temos. Nós temos a graça de Deus que nos sustenta. E nós não podemos esquecer disso. Porque é nos momentos mais difíceis que nós lembramos de recorrer a Ele. Quando os nossos filhos estão em pecado, quando nossos filhos estão se desviando, fazendo coisas que nós não ensinamos. Mas nós temos que lembrar isso a todo instante. Que tudo o que nós fazemos, que nós ensinamos, vem do Senhor. E isso vai como a parte de ensinar o coração. Não precisa só ser no momento de repreensão à disciplina. Você ensina a palavra de Deus no momento que vocês estão brincando, algo que está acontecendo, né, na vida da gente. E ela fala aqui, em Efésios fala assim, crescei na disciplina e admoestai-vos. E a parte de admoestar é a mais difícil. A gente falar é fácil, mas a gente admoestar, guiar ali, instruir, são as partes mais fáceis, né? Aí está o domínio próprio, onde a gente deixa o nosso eu, as nossas vontades e seguimos a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente tinha outros sonhos, outros planos e Deus vai nos guiando. E nós temos que estar atentos a essas necessidades dos nossos filhos, porque Ele tem nos dado em nossas mãos esses pequenos para que nós possamos instruir na palavra de Deus. Pode mudar. E aqui ele continua definindo a disciplina como algo, né, falta de amor, algo físico, doloroso. A disciplina, a verdadeira disciplina bíblica, ela faz o quê? Quando um membro ele é disciplinado, a gente não joga ele no canto da igreja e deixa ele lá pensando sobre os seus pecados. Não. A gente acolhe, a gente ora junto, a gente conversa, a gente ensina, a gente lê a Bíblia, a gente cresce junto com esse irmão. Da mesma coisa com os nossos filhos. Eu não vou levar o meu filho para disciplinar e vou falar, agora pensa o que você fez e pronto. E aí eu fico de cara feia para o meu filho durante dias, mal respondo o que ele pergunta. Não, eu vou acolher, eu vou primeiro passo, eu vou explicar por que ele está sendo corrigido. Você foi corrigido. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Você fez o que a Bíblia nos ensina? Você vai ser corrigido. Depois nós oramos, nós lemos de novo a Bíblia e nós saímos, porque eles são os nossos filhos, são as nossas heranças. Nós não vamos largar, de forma alguma, nós vamos cuidar e mostrar que a repreensão é assim, é algo amoroso. A Bíblia mesmo fala, você repreende a quem você ama. Você vai deixar o seu filho andar, fazer coisa errada, você vai deixar? Eu vi um vídeo na internet que uma avó implorando para o neto sair da vida do crime. Ele tinha sido pego pela polícia. Ele, filho, você tem uma família. Nós te amamos, paga o que você deve na cadeia e saia dessa vida. Nós estamos aqui. Ela chorava, ela implorava. Ela falava, Jesus te ama, você pertence a Cristo, sai dessa vida. Ela estava ali e nós somos assim também. Quem que por mais que o filho faz coisa errada vai deixar? Faz coisa errada, eu vou deixar. Não, a gente chora, a gente ora, a gente vai atrás. E é assim. Nós temos que disciplinar e amar, mostrar o amor ali. E esse amor não é o nosso, é o amor de Deus. É o amor de Deus que está em nós, que nós passamos para os nossos filhos. É nisso que nós devemos mostrar a disciplina. Ele é um ato que cuida, que zela. Não é uma forma de maltratar. Não. Às vezes cria feridas, né? Tristezas, mas você vai conversar, você explicar, olha, aconteceu isso por conta disso, você acha que você fez certo? Se a gente for deixando passar, isso vira uma bola de neve, e daqui a pouco a gente não consegue ter controle pelos nossos filhos, pequenos ainda. Se a gente não ir cuidando desse coração, o coração, ele jorra as fontes da vida, né? Mas o coração do homem também está atrelado às coisas más, à prostituição, tudo também, a gente tem que cuidar do coração. Ele é algo que nós precisamos a todo momento sondar os nossos corações. Qual é a nossa motivação também de corrigir, de disciplinar? É para mostrar que eu tenho autoridade? Isso é errado. Nós não podemos corrigir para mostrar, porque olha, eu sou a sua mãe e vou te corrigir. Não, eu vou te disciplinar porque você está indo contra a palavra de Deus. Eu vou te disciplinar porque isso não é correto. Não é dessa forma que nós aprendemos. Não é assim que nós fazemos. Nós temos que ter cuidado também sobre as nossas ações. Não é para mostrar para as pessoas que eu tenho o controle. Não, porque nós estamos aqui servindo ao Senhor como os chefes dos nossos lares, e discipulando os nossos filhos para o Senhor. Nós temos que ter cuidado com isso, com essa fonte de correção. E nós precisamos entender, meus irmãos, o que é a disciplina segundo a Bíblia. A disciplina segundo a palavra de Deus não é algo como a sociedade enxerga, como algo cruel, como algo que impõe sofrimento à criança, algo severo. Mas a disciplina segundo a palavra de Deus é um ato de amor
que tem como objetivo a correção e educação dos filhos na justiça, conforme os preceitos estabelecidos por Deus em sua palavra, buscando a purificação interior dos corações dos nossos filhos. Então, sempre quando nós pensamos em disciplina e quando lidamos com qualquer pecado na Bíblia, a questão é a fonte do pecado. Qual é a fonte do pecado? É o coração. Às vezes o comportamento externo é apenas algo que está mais profundo ali no coração. Então, quando pensamos em disciplina, né, não é apenas corrigir um comportamento externo, mas é ir mais profundo, na raiz do problema, né? O que dentro do coração dessa criança levou à prática de tal comportamento. Então é algo que visa a transformação, a formação de caráter. Então nós precisamos ser perseverantes, é necessário ter paciência. Quando nós falamos para o nosso filho, corrigimos ele, olha, não faça isso, não espere que nessa primeira vez que você falar, ele vai deixar de fazer aquilo. Nós não somos assim. Nós pedimos pecado para Deus, pedimos perdão para Deus por causa de um pecado, e amanhã nós estamos cometendo o mesmo pecado. Não é assim? Não somos assim também? Então nós não podemos esperar que os nossos filhos, uma vez exortados, eles vão deixar de fazer aquilo que é errado e começar a fazer a coisa certa. Você está construindo o caráter do seu filho, você está pensando em transformar o coração dele. E isso dá trabalho e leva tempo. Não é algo que é feito do dia para a noite, é algo que você precisa realmente se dedicar e ter paciência e perseverança. Olha, se a criança passa boa parte do tempo com os avós, né, se os pais trabalham muito fora e a criança fica a maior parte do tempo com os pais devem permitir aos avós que eles tenham autoridade para fazer isso que nós estamos estudando. Porque geralmente criança na casa da avó faz o que quer, não é verdade? Faz o que bem entende, do jeito que quer e como quer. Se você está assumindo uma responsabilidade de educar os seus netos como pais, então assuma uma responsabilidade como pai sobre os seus netos. Dê aos avós essa autoridade. Olha, se o meu filho fizer isso, se ele agir dessa forma, pode corrigi-lo, pode exortá-lo. A questão é, disciplina é um ato de amor. Ao disciplinar, você deve deixar isso evidente. Porque você não vai só bater na criança. Você vai sentar com a criança e falar, olha, o vovô vai te bater, a vovó vai te bater porque você fez isso de errado. Você deu uma pedrada no pato do tio Ezequiel, a Lorena, você vai levar 2 sentadas porque isso não deve se fazer, você tem que cuidar dos animais. Então, você vai explicar o problema, vai aplicar a correção, coercitiva aí, e vai orar com a criança para que Deus transforme esse coração. Num primeiro momento, eu acredito que a criança vai ficar com raiva, porque ninguém gosta de apanhar. Mas depois, ela entendendo o pecado dela e que isso é para o bem dela, ela vai agradecer. Como exemplo, da Alex, a menina com 2 anos e meio, ela entendeu que o que ela estava fazendo era pecado. E quando a mãe a disciplinou, ela se sentiu liberta desse peso do pecado, dessa mentira que ela estava alimentando, que estava fazendo mal para a própria criança. A questão é como nós disciplinamos. Porque realmente, se você for disciplinar a criança como simplesmente uma pena,
diante de um mau comportamento, isso não é disciplina bíblica. Né? Bater na criança por si só não é uma disciplina bíblica. Agora, eu concordo, se os avós, né, assumem a responsabilidade, não é responsabilidade, meus irmãos, não é responsabilidade dos avós criarem e educarem os netos, ok? Nós precisamos entender que isso é responsabilidade dos pais. Agora sim, se as crianças ficam uma boa parte, né, do período enquanto você trabalha com os avós, os pais devem ter uma conversa com os avós e falar, ó, podem corrigir se necessário. Né, você tem essa autoridade para fazer isso. E é claro que ele pode também chegar para a criança e falar, olha, se você fizer qualquer atitude aí que não agrada a vovó vai bater em você, vai educar você. O problema é que tem pais que Não querem, né? não querem aceitar que ninguém pode tocar no filho dele. Então que cuide do filho. Então que cuide do filho, né? O tempo todo. Não, é duas coisas. Uma é o lado dos pais ser negligente e jogar a responsabilidade para terceiro, que isso é sempre responsabilidade do pai e da mãe. Os avós estão ajudando. Agora, em outra é retirar essa autoridade dos avós que estão colocando com eles. E isso que eu falo que é complexo. Você tirar a autoridade de um, você fala, quem corrige sou eu. E em geral, o avô e a avó não vai fazer o papel de pai e mãe. Não vai bater nos netos. Né? Não vai. Pode até falar, ó, não faz isso, mas tem que pegar na vara e aplicar. Já usou a vara na Lorena? Já lá. Vocês não sabem a estripulia que o Pedro faz na casa de Miriam. Ah, bebezinho de vovó. É o bebezinho de vovó. Sim. A apanhar em casa. Exato. A negligência vem de casa, né? Eliane. Foi uma discussão que foi falada, vale muito ressaltar. Eu sempre pensei na educação da seguinte forma, quando meus pais estavam muito com ele. Jamais tirarmos a autoridade quando você precisa dos pais, ainda que eles tenham o direito de disciplinar, e que às vezes você não tem o tempo suficiente, mas nós nunca, jamais bater de frente com os pais, no caso dos avós das crianças, na frente da criança. Nunca. Isso até para pai e mãe. Quando os pais também Não tirar a autoridade um do outro, né? ainda que você não concorde com aquela maneira de disciplinar, né? Ainda que, mas jamais, porque a criança cresce na fraqueza dos adultos. Aí você perde o controle. E eu penso que isso é importante, assim. A gente sempre repensar. Sim. Um não tirar a autoridade do outro, né? Não tirar. Porque senão, ó, uma coisa que a gente faz e é errado, né? Vai falar com seu pai. Vai falar com a sua mãe. Ou seja, eu não tenho competência para decidir sobre esse assunto. Então vai falar com seu pai. Não é você a autoridade também. Fala, Saulinho. Pois é. Já entra em conflitos, né? Em conflitos aí de autoridade. E
ela traz aqui também que nós somos como João Batista, ele veio para preparar o caminho para Cristo. E nós estamos aqui com esse intuito, preparando o caminho para eles conhecerem a Cristo. Né? Nós temos que fazer essa função. E a todo momento, na disciplina, quer no momento de lazer, nós estamos instruindo e preparando eles para o caminho do Senhor. Nós devemos orar por eles, orar com eles e ser exemplos piedosos também para os nossos filhos. A partir disso, eles vão crescendo, né, no conhecimento da palavra de Deus, e isso vai fazer parte dele. Isso não vai ser algo pesado, que eu vou aprender agora. Não, faz parte do dia a dia, nas pequenas coisas, nos detalhes dos nossos dias, nós vendo os detalhes de Deus, colocando a providência de Deus em tudo, falando a eles vão crescer assim, vai fazer parte deles, todo esse momento. Meus irmãos, disciplinar biblicamente dá trabalho. Por quê? Porque para disciplinar biblicamente você precisa conhecer o quê? A Bíblia, né? Você precisa conhecer a Bíblia. Efésios 6,4 diz: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. E aí pode ser uma exortação, inclusive física, e na admoestação do Senhor, que aí é um ensino formal, é uma instrução que você deve dar aos seus filhos. Por exemplo, se você vê os seus filhos brigando, tá lá os dois brigando por causa de algum motivo, né? Quem tem filhos com idade próxima sabe do que eu estou falando. Isso acontece o tempo todo, né? Eles brigam o tempo todo e começam a se xingar. O que você faz? Você vai simplesmente parar, dar uma palmada em cada um e deixar por isso mesmo? Você vai ter que dar um ensino. Por que eles não devem brigar? Por que eu não devo brigar com o meu irmão e com a minha irmã? Você precisa ensinar a criança. Você pode pegar alguns textos bíblicos, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Vai lá para o texto de Mateus capítulo 5, e diz assim, ó: Se alguém sem motivo se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo o seu irmão, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha a gravidade dessas palavras de Jesus. Se xingar o seu irmão sem motivo algum, isso é um pecado gravíssimo contra Deus. Então por que o seu filho não deve brigar com o seu irmão, né, com os irmãos dele? Porque isso é um pecado grave. Xingar é um pecado grave, né? Agora você precisa conhecer a palavra de Deus para poder instruir os seus filhos, né? Exato, requer tempo, disciplinar dá trabalho. Há casos que, né, aconteceu recentemente, né, um filho vai fofocar o que o outro fez de errado, né? Fulano de tal fez isso, fez aquilo outro. Isso é uma ótima oportunidade para você trabalhar o caráter pecaminoso do coração dessa criança. Por que ela está fofocando para você? Para que você castigue o outro. É o X9, né? Perceba o pecado que está no coração da criança. Ele não é o bonzinho que está prezando pelo que é correto. Ele é um pecador que quer que você castigue com o seu irmão. Aí você tem a oportunidade de trabalhar o coração dessa criança também, né? Você já falou com ela para ela não fazer isso, que isso é feio? Em vez de contar para mim, tente exortá-la para que ela não faça mais isso, né? Porque isso é errado, né? Para que ela entenda que esse sentimento pecaminoso que ela tem de que você castigue o irmão dela é algo ruim, precisa ser trabalhado, né? Há um exemplo que ela traz, a autora traz aqui, quando duas crianças começam a brigar por causa de algum brinquedo. Aí geralmente o pai fala o seguinte: quem pegou o brinquedo primeiro? Quem pegou o brinquedo primeiro? Foi a Valentina. Então, Cadu, dá para a Valentina o brinquedo. Você resolveu o problema com o senso de justiça, né? Você deu o brinquedo a quem pegou primeiro. Só que você tratou o problema do coração? Não. Por quê? Porque ambos estão mostrando um pecado chamado egoísmo no coração, de não querer compartilhar, né, com o outro o brinquedo. Então, essas oportunidades, meus irmãos, porque o foco aqui da disciplina é sempre o coração, né? Nós precisamos entender a raiz do problema, né? A raiz do problema que leva a tal comportamento. Não é só corrigir comportamento, é tratar da raiz do problema. E aqui, né, tem um capítulo desse livro que vai nos dar dicas de como nós vamos sondar o coração da criança que gerou tal comportamento. Não é isso ali? Qual que é o capítulo?
A parte 3. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ted Tripp, no seu livro, Pastoreando o Coração da Criança, ele vai trabalhar muito essa questão do coração. O coração na Bíblia, meus irmãos, é a sede das nossas vontades, né? É aquilo que nos move, aquilo que nos faz ser quem nós somos. E é aí que você deve trabalhar. Não é só trabalhar comportamento exterior, isso é fácil. Não faça isso, você dá uma sentada, pronto. Mas você deixou de trabalhar o coração da criança. De mostrar para ela qual é a causa, por que ela fez isso. Né? Por que você está me contando que a sua irmã fez isso de errado? Hein, Pedro? O que você está querendo? Entendeu como você vai sondando e fazendo a criança perceber o que às vezes ela fala espontaneamente sem entender que aquele desejo de que você castigue a irmã está lá dentro do seu coração pecaminoso? A Bíblia sempre trata a questão do coração. Li. Disciplina. Como fazer? Quando as crianças se comportam pecaminosamente, use a palavra de Deus para instruí-las verbalmente na justiça e então reforce essa instrução fazendo com que elas a coloquem em prática naquele exato momento. Então, a gente corrige, ela traz assim, volta a cena e faça a criança falar. Às vezes a criança fala com deboche. Não, repete o que ela deveria falar. Não, você vai falar direito, porque não é dessa forma que nós instruímos. E a criança tem que retomar o seu mau comportamento. Depois que você instruir, ela vai fazer aquela mesma cena de uma forma correta. E ela fala aqui, ó. O seu falar fala e a sua prática fala, mas a sua prática fala mais do que o seu falar. Então, a nossa prática, nós aprendemos muito melhor quando a gente tem exemplos, quando a gente vê prática. Não só quando a gente fala, ó, você não pode xingar o seu irmão porque é pecado. Mas quando nós damos exemplos práticos, elas aprendem. E os nossos exemplos na forma de correção também são uma forma deles aprenderem. A nossa postura diante das correções, das disciplinas. E é isso que ela fala, que nós devemos ter um cuidado nesse momento da nossa prática, porque ela é muito relevante. Então, nós temos que ter esse cuidado e estar instruindo bem. Lucas 6,40 fala, o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, os discípulos não são maiores que os mestres, mas quando eles são bem cuidados, bem zelados, bem orientados e disciplinados, corrigidos, instruídos, ensinados, eles são o quê? Comparado aos mestres. Eles vão levar aquele bastão que nós falamos na semana passada. Eles saberão passar essa educação, continuar a palavra de Deus com a sua família. Então, nós temos que ter esse cuidado com as crianças. Nós temos que ter cuidado com... Hoje, se a gente vê, tem muitos métodos, né? A disciplina positiva e tudo. Mas se isso tudo vem de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes parece ser bem mais rápido, né? Porque você cuida do quê? Do comportamento. E ela traz que o comportamento, ele vai fazer na sua frente o que ele sabe que você quer. Você sabe que ele não faz, mas e por trás? E quando ele não estiver sobre as suas vistas? Como ele vai se comportar? Por isso que ela traz sempre o coração. Trabalhar o coração. O comportamento é fácil. O coração, ele é difícil, né? Nós sabemos quanto o coração é difícil de ser, mas não é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível de todas as coisas. Nós devemos orar. Terceiro já. Isso mesmo. Finalizando. Terceiro sinal já.
Exatamente. E é o que Deuteronômio 6 fala. Onde que nós formos, ao sentar, ao levantar, ao deitar, nós estamos ali, instruindo na palavra de Deus. E esses são momentos que Deus nos proporciona para estarmos falando da palavra de Deus, para estarmos crescendo na palavra de Deus e instruindo os nossos pequenos nela, né? Pode falar, Tio. Não, eu acho que nós precisamos também trabalhar em uma área que é a importância da alimentação para nossos filhos. Porque você vê garoto que não quer comer, não quer comer, não quer comer, porque não sabe qual é a importância de se alimentar, o que traz bem para ele. Meus irmãos, o assunto é amplo, né? Nós preparamos 23 slides, a Lívia tinha esperança que ia dar para falar tudo no dia de hoje, mas não deu. Mas nós vamos retomar esse assunto, né, para nossa edificação e cuidado. E eu quero deixar esse livro aí para a nossa biblioteca. No final do estudo nós vamos fazer algumas indicações de livro, esse é um deles, Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Eu tenho 2 exemplares lá, vou deixar um aí para a nossa biblioteca. Está encerrado o nosso estudo por hoje. Depois, em momento oportuno, retomamos este assunto, meus irmãos. Deus abençoe. Isso aqui está meio apertado, não está não?